Na manhã seguinte, o corpo de Fan foi encontrado no fundo do vale, logo abaixo do mirante onde ela costumava passar o tempo. Ninguém sabe se ela pulou, foi empurrada ou caiu acidentalmente. História 1. Alma perdida no ponto de ônibus. Dizem que o local é assombrado para aqueles que não são residentes de Singapura. A estrada Mount Vernon fica entre dois cemitérios, um cristão de um lado e um muçulmano do outro. E por que eu digo que é assombrado? Bem, já estive em muitos táxis. Quando os motoristas são falantes, é provável que eles contem essa história quando você pergunta sobre encontros sobrenaturais. Eles dizem que, se você passar pela estrada Mount Vernon entre 00:30 e 4:00, se tiver sorte, verá uma bela jovem mãe malaia com um bebê nos braços. Certa vez, houve um taxista desavisado que teve a infelicidade de pegá-la. Ela entrou no táxi e apenas apontou para frente, sem dizer uma palavra. Então o motorista seguiu adiante. Após alguns minutos, ele perguntou a ela para onde queria ir, mas ela apenas sorriu e gesticulou para que ele continuasse em frente. Mount Vernon é uma estrada longa, e ao se aproximar do final dela, na junção, ele perguntou novamente onde exatamente ela queria ir. Ela simplesmente respondeu: Bila Huma. Significa indo para casa. Ele ficou um pouco irritado com a resposta vaga e expressou sua impaciência com o próximo comentário. Sim, eu sei que você quer ir para casa, mas onde diabos fica a sua casa? Nossa, você está me dando trabalho. Ela ficou magoada e começou a chorar. Sentindo-se culpado, ele se desculpou e perguntou de novo, dessa vez de maneira mais gentil, qual era o endereço dela. Ela então pediu para ser levada de volta ao lugar onde havia entrado no táxi. O motorista, agora irritado, fez uma curva brusca e voltou para o local onde a pegou. O problema é que, ocupado reclamando, ele não percebeu que ela não estava mais no banco de trás. Quando olhou pelo retrovisor, ficou horrorizado ao notar a ausência dela. Logo depois, sentiu um cheiro doce de flores de frangipane, que estão associadas à morte. Ele ficou gelado de medo e acelerou, saindo da estrada Mount Vernon, direto para sua casa. Outros motoristas de táxi também pegaram essa mãe com o bebê, mas tiveram experiências diferentes com ela. Alguns percebiam imediatamente que ela era um espírito, enquanto outros só notavam algo estranho quando sentiam o cheiro doce. O taxista da história nunca mais passou pela estrada Mount Vernon após a 00:30, depois daquela experiência. História 2. Terror no cemitério. Meu pai é açougueiro e vai ao mercado bem cedo todas as manhãs para preparar a carne de porco para venda. Como ele não tem bicicleta, sempre vai a pé de nossa casa em Mount Erskine até o mercado próximo. Ele costuma pegar um atalho que passa pelo cemitério, o que torna o trajeto mais rápido. Durante muito tempo nada de estranho aconteceu, exceto em 2 ocasiões. Ambos os incidentes ocorreram na manhã da véspera do Ano Novo Chinês, enquanto meu pai caminhava sozinho pelo cemitério. Primeira vez foi há 3 anos. Era muito cedo, provavelmente por volta das 5:30 da manhã, quando ele saiu de casa. A manhã estava excepcionalmente fria, pois havia chovido na noite anterior. Quando meu pai se aproximava do cemitério, viu uma pilha de pedras à sua frente, e dessas pedras viu luzes brilhantes surgindo. Logo depois, uma figura sombria emergiu e voou para o ar. Ele ignorou o que viu e acelerou o passo, passando pelo cemitério para chegar ao trabalho. O segundo incidente ocorreu exatamente 1 ano depois, e, embora semelhante, dessa vez a figura parecia mais nítida, e por isso, mais assustadora. Enquanto meu pai caminhava pelo mesmo caminho que corta o cemitério, ele viu um clarão de luzes à frente. Esse clarão veio em sua direção e passou por ele. Ao passar, ele viu um homem se movendo junto com as luzes. No entanto, o homem não tinha pernas. História 3. O Memorial de Guerra de Crundy. Esse incidente aconteceu não apenas uma vez, mas 2 vezes, durante minhas breves visitas ao Parque Memorial. Não sei o que me levou a querer tanto visitar o memorial. Talvez tenha sido influência de assistir ao filme O Resgate do Soldado Ryan várias vezes.
Na primeira vez que fui ao memorial, à distância, vi um policial esperando perto dos portões, e já eram quase 18 horas. Nós muçulmanos, acreditamos que esse não é um bom horário para visitar cemitérios. Mas mesmo assim, decidi ir. Fui sozinho, com apenas meu ego e minha suposta coragem como companhia. Sabia que era a curiosidade que estava me dominando. Porém, ao entrar pelos portões, não havia uma única pessoa por perto. O memorial estava muito silencioso. E acredite, é um lugar bastante tranquilo. Uma brisa suave tocou meu rosto. Por um momento pensei que gostava daquele lugar. Caminhei por lá, olhando para cada lápide. Saber que muitos ali haviam morrido jovens me fez derramar uma lágrima. Nada aconteceu, claro. E eu realmente estava gostando de estar sozinho. Até que aconteceu. Enquanto estava na seção do cemitério muçulmano, juro que vi uma mulher me seguindo. Mas ela não parecia nada assustadora. Pelo canto do olho, ela parecia apenas mais uma visitante do memorial. Pensei que algumas pessoas tinham chegado, então não reagi nem disse nada. No entanto, quando me virei para olhá-la, percebi que não havia ninguém, e eu ainda estava completamente sozinho. Foi nesse momento que percebi que minha estadia já estava longa demais e que eu precisava sair. Comecei a me sentir muito desconfortável, então decidi sentar por um tempo em um dos bancos de mármore perto das lápides do memorial. Nesse momento, juro que senti uma presença sobrenatural ao meu lado. E todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Comecei a me sentir inquieto de novo, mas não consegui me mover. E então aconteceu novamente. Houve um som alto, um baque, vindo de trás de uma das lápides do memorial, como se alguém tivesse pisado em uma tampa de metal. O som foi tão alto que me virei para ver o que era, mas não havia ninguém. Pensei que talvez fosse o som de alguma obra de construção próxima, mas quem eu estava enganando? Não havia nenhuma obra acontecendo ali. E então, o barulho se repetiu, dessa vez muito mais alto. Foi quando tive certeza de que o som vinha de trás de mim e de dentro do cemitério. Meu rosto ficou pálido. De repente, uma voz dentro de mim insistia que eu devia ir embora imediatamente. Então, com apenas minhas duas pernas, saí o mais rápido que pude, sem sequer olhar para trás para ver se havia alguém me seguindo. Quando passei pelos portões, ainda sentia medo e orei a Deus para que eu saísse dali em segurança. Ao chegar quase no ponto de ônibus, virei-me para dar uma última olhada. Para minha surpresa, vi um sacerdote caucasiano muito alto me observando. Ele era tão alto que quase alcançava a altura dos portões. Tinha cabelo loiro e vestia uma túnica azul com uma faixa amarela ao redor do pescoço. Chocado, olhei novamente e ele havia desaparecido. Não havia nem o sacerdote, nem qualquer outro homem que eu tivesse visto rondando o parque memorial mais cedo. Quando cheguei em casa, estava em um estado de choque tão grande que levei dias para me recuperar. História 4. O mistério do túmulo no reservatório de McRitchie. Construído há cerca de 150 anos, o reservatório de McRitchie é o mais antigo de Singapura. Antes de sua construção, a área era uma colina muito cênica. E quem poderia imaginar que ali existe um túmulo sombrio, evitado por muitos hoje em dia, mas que já foi um recanto romântico? Era um ponto de observação que se destacava no meio de uma trilha de caminhada ao longo da encosta de uma colina. A vista era espetacular, com paisagens verdes e floridas ao longo do vale. Pássaros e macacos selvagens nas colinas entoavam uma verdadeira orquestra e os sons da natureza enchiam o ar. Esse recanto romântico foi o cenário de encontros entre Fanny e Locke, nomes fictícios. O local testemunhou as mais dramáticas emoções humanas vividas por esse casal. Alegria, romance, traição, tristeza e tragédia. A história se passa no final do século XVIII. Fan era a única filha de uma família rica e famosa, que dirigia um negócio de importação com os britânicos. Ela cresceu na Grã-Bretanha e sempre amou a natureza, que a tornou uma pessoa ousada e de mente aberta, muito diferente de seu pai, um homem tradicional e rigoroso, típico comerciante chinês, que priorizava ganhos e perdas acima de tudo. Desde jovem, Fan teve seu casamento arranjado com o filho de um magnata chamado Tai, o que traria muitos benefícios para os negócios da família.
No entanto, Fan não queria aceitar esse destino. Aos 20 anos, ela se sentia autônoma o suficiente para gerir sua própria vida. Ela costumava sair de casa para passear no que hoje é o reservatório de McRitchie, um lugar perfeito para momentos de tranquilidade, longe dos problemas. Esse refúgio se tornou seu santuário favorito quando estava triste. Foi nesse local que Fan conheceu seu verdadeiro amor. Locke, um carismático comunista, líder de um grupo político que organizava reuniões na área. Era destino que eles se encontrassem. Apesar de suas origens muito diferentes, eles se apaixonaram e prometeram se casar ali mesmo, com o céu e o vale como testemunha. O relacionamento de Fan e Locke crescia, até que a família de Fan descobriu. Como era esperado, o pai de Fan ficou furioso com o caso, especialmente porque Locke era um líder comunista, inimigo natural de um empresário pró-britânico. O pai de Fan e o pai de Tai tramaram para resolver a situação e garantir que o casamento arranjado acontecesse em poucos meses. Locke não poderia interferir. Certa noite, Fan esperava encontrar Locke em seu ponto de encontro favorito, mas em vez disso, um colega de Locke apareceu com uma carta. Ninguém sabe o conteúdo da carta ou quem realmente a escreveu. Na manhã seguinte, o corpo de Fan foi encontrado no fundo do vale, logo abaixo do mirante onde ela costumava passar o tempo. Ninguém sabe se ela pulou, foi empurrada ou caiu acidentalmente. Após a morte de Fan, o casamento arranjado foi cancelado, e a família de Fan, sem o apoio financeiro dos Tai, acabou falindo. Ainda assim, o filho do magnata Tai aparentemente amava muito Fan. Tanto que gastou uma fortuna para construir um túmulo esplêndido para ela em um local privilegiado, com vista para as colinas e o vale. No entanto, anos depois, o vale foi transformado em reservatório, e a água submergiu a parte inferior do túmulo. Daí o nome Túmulo de Água. A verdadeira história é ainda mais sombria. Locke foi assassinado no mesmo ano da morte de Fan, e descobriu-se que Fan estava grávida. Locke foi enterrado no cemitério de Bukit Brown, controlado por sua família. Por sua vez, estava sendo manipulada pela família de Tai. Fan e Locke foram enterrados em lados opostos de uma colina, de costas um para o outro, para que nunca se encontrassem. Tudo foi cuidadosamente planejado por Taime e pela vingança. Desde então, o túmulo de Fan é considerado assombrado. Avistamentos de uma aparição feminina emergindo da água são comuns à noite. Muitos acreditam que seja o espírito de Fan. Os descendentes da família de Tai, ao perceberem o que seu avô havia feito, passaram a sentir culpa, especialmente depois de ouvirem que o espírito de Fan estava assombrando o reservatório. Eles tentaram apaziguar o espírito, realizando rituais com monges, mas sem sucesso. Até hoje, a família de Tai contrata um zelador para cuidar do túmulo regularmente, levando oferendas durante festivais como Qingming e o Mês dos Fantasmas Famintos. No entanto, parece que a família de Tai está amaldiçoada. Tanto o avô quanto o pai morreram afogados, embora não no reservatório de McRitchie. O pai, já idoso e com problemas mentais, foi encontrado morto em um esgoto, afogado em circunstâncias misteriosas. A morte foi considerada não natural pela polícia e noticiada alguns anos atrás. Por fim, aqui vai um segredo. Se você quiser saber se o espírito de Fan está por perto, jogue um coco na água. Se ele flutuar, o espírito não está presente. Mas se ele afundar, isso indica que o espírito de Fan está por perto. Queridos espectadores do O Horror que Virá, preparem-se para uma experiência de arrepiar a espinha como nunca antes. Sou Carlos, o mestre das histórias de terror, e estou ansioso para mergulhar ainda mais fundo na escuridão com vocês. Mas não quero que essa seja uma jornada solitária. Na verdade, quero conhecê-los, meus fiéis seguidores, de uma maneira única e aterrorizante. É por isso que decidi revelar meu contato de WhatsApp exclusivamente para vocês. Sim, vocês ouviram direito. Meu número estará na descrição de cada vídeo. Quero ouvir suas histórias mais assustadoras, suas teorias mais intrigantes e, quem sabe, até colaborar com alguns de vocês para criar narrativas de terror de outro mundo.
Então, não percam tempo, deslizem até a descrição, encontrem meu número de WhatsApp e entrem em contato comigo. Juntos, vamos explorar os recantos mais sombrios do terror e criar uma comunidade de arrepiar. Preparem-se para uma jornada única e horripilante no horror que virá. Vamos nos conectar no WhatsApp e mergulhar de cabeça no mundo do medo.